A gente recebe a partir de agora Yanara Saldanha, secretária-geral, exercendo a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Esse mês de março foi um mês atípico em relação à OAB. Por quê? Porque o presidente Wagner Paz se afastou, deu posse à vice-presidente Natália von Sosten, e é ela quem está exercendo a presidência durante todo o mês de março. Um caso que só acontece aqui no estado de Alagoas, essa oportunidade que as mulheres advogadas estão tendo de dirigir a sua entidade de classe. No caso da Caixa de Assistência dos Advogados, o presidente Leonardo Moraes e o vice Pedro Acioli se afastaram, e aí foi convocada a secretária-geral, no caso a Yanara, que está aqui conosco para falar sobre as atividades da Caixa de Assistência dos Advogados, especialmente nesse mês de março, o mês da mulher. Muito obrigado pela presença. Agradeço também. Bom, o que é que você teria a nos dizer inicialmente a respeito dessa paridade que foi instituída pelo Conselho Federal da OAB nas entidades sessionais em relação a essa questão de espaço para homem, espaço para mulher? Sim, a última eleição ocorrida ano passado foi a primeira em que houve a paridade, né? Certo. A quantidade de gestores da ordem é iguais para homens e mulheres. Foi uma decisão do Conselho Federal, teve validade para todas as sessões, as seccionais, inclusive aqui em Alagoas. Então, a nossa gestão hoje já é paritária. O que é que aconteceu de diferente nesse mês foi que, de uma forma inédita, tanto em Alagoas como no Brasil também, toda a gestão no mês de março ficou sendo feita por mulheres. Certo. O presidente Wagner, como você já comentou, se licenciou, dando posse à Natália para exercer a presidência. exercer a presidência, e todas as outras instituições, como a Caixa de Assistência dos Advogados, a ESA, todas as subseções no interior, certo, também ficaram sendo presididas por mulheres durante todo o mês de março. Então, o protagonismo não falta para as mulheres na ordem, né? Nessa gestão não, é uma gestão extremamente participativa, colaborativa e com espaço para a mulher. Bom, e quais são as ações específicas da Caixa de Assistência dos Advogados nesse mês de março voltadas para a mulher, as principais? Nós temos alguns serviços e auxílios que são permanentes para a mulher advogada, como o auxílio natalidade, que eles é destinado a mulheres que foram mães, ela tem direito à isenção da anuidade naquele ano. A gente tem também o auxílio proteção para mulheres vítimas, mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. Além do apoio financeiro que a Caixa dá, ela tem também um apoio psicológico através da psicologia solidária. Essas são ações permanentes. Mas temos também ações que foram feitas exclusivas para a comemoração desse mês de março, como a campanha de prevenção ao câncer de mama, um convênio feito com a Clínica Diagnose, em que as mulheres advogadas ela têm um desconto de quase 70% no valor dos exames de ultrassonografia e mamografia. Então, para ter direito a esse serviço, ela basta pegar um voucher junto à Caixa de Assistência e utilizar esse voucher para poder agendar o exame que ela vai fazer na clínica, que não precisa necessariamente ser feito nesse mês de março. Pode ser feito de acordo com a disponibilidade dela e da própria clínica. Teve também uma campanha contra o câncer de mama, não foi isso? Prevenção ao câncer de mama. Justamente essa campanha são para exames de prevenção certo. ao câncer de mama. Isso já faz parte da campanha. Faz parte da campanha, exatamente. Em termos de palestra, o que é que houve? Tem havido, aliás, nesse mês de março, que é o mês da mulher. Isso, tem havido várias palestras. Nós tivemos palestras exclusivas para a mulher advogada, de marketing jurídico, de empreendedorismo, de gestão financeira, mas também tivemos uma inovação também. Todos os cursos destinados aos advogados, advogados homens, advogadas mulheres, todos eles durante o mês de março foram ministrados por mulheres também. Então, a gente teve uma gestão completamente feminina, inclusive nos próprios cursos oferecidos pela Ordem. E também teve uma série de homenagens às mulheres advogadas nesse período. Sim, também tivemos. Várias advogadas de destaque, né, com histórias, né, foram homenageadas durante esse período, durante esse mês. E a participação, como é que foi? A receptividade junto às mulheres advogadas? Muito boa, né? Na verdade, o mês de março costuma ser um mês de muita participação feminina na Ordem, mas essa participação esse ano foi diferente, né? Nós tivemos também caravanas, né, junto com as comissões especial da mulher e da mulher advogada para visitar as subseções, para ouvir a advogada que está no interior sobre como é a rotina de trabalho, as dificuldades, os anseios, as necessidades, para que a Ordem possa dar
apoio e suporte a essa advogada que está no interior. Então, nós pensamos, nesse mês de março, o que poderia ser feito em prol da mulher advogada, né? Lógico, a gestão feminina trouxe um olhar diferente, né, da necessidade do que a mulher advogada precisa. E essa prática de o mês de março ser dado espaço às mulheres advogadas aqui, no caso, particularmente em Alagoas, isso vai ser mantido para o ano que vem? Eu acredito que sim. Acho que veio para ficar, o exemplo arrasta, né? Então, acho que nos próximos anos teremos a mesma disponibilidade e nas próximas gestões, acho que é uma coisa que veio para ficar. No dia a dia, qual tem sido a atividade da Caixa de Assistência dos Advogados em relação às mulheres? Como eu falei, a gente tem os próprios serviços que são inerentes e exclusivos da mulher, mas a Caixa de Assistência tem vários serviços, convênios destinados a todo o público de Alagoas e que dentre esse rol existe aqueles que são próprios para mulheres, né? Basta a mulher advogada consultar junto à instituição os convênios que nós dispomos e utilizá-lo. Na verdade, a gente pede que, né, a Caixa de Assistência é a casa do advogado, né? Nós temos serviços, auxílios, serviços, e esse rol de serviços, de auxílios e de convênios, eles precisam ser conhecidos e usufruídos. E esse tem sido uma preocupação da gestão como um todo. Falar sobre a Caixa, fazer o advogado conhecer a Caixa, usufruir dos serviços que são oferecidos pela Caixa de Assistência. Esses serviços são oferecidos também nas seccionais do interior? Também. Em alguns, sim, a gente tem convênios. Alguns os serviços, como eu falei, de auxílio natalidade, auxílio proteção, auxílio funeral, que é um outro auxílio fornecido pela Caixa, ele é centralizado na Caixa de Assistência. Então, todo advogado que vai requerer esse auxílio, ele se dirige diretamente à Caixa de Assistência. Mas nós temos convênios com empresas no interior, né, que são organizados e são administrados pela subseção. Ok, a gente encerra essa entrevista com Ianara Saldanha, que é secretária-geral da OAB, mas está, aliás, da Caixa de Assistência dos Advogados, e está exercendo a presidência durante esse mês de março, uma homenagem às mulheres. Vamos agora a um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com Tássia Costa, secretária-geral adjunta, que está exercendo a vice-presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, pelo mesmo motivo que a Ianara está assumindo a presidência. Até já. Voltamos a conversar sobre a Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Agora a gente vai conversar com Tássia Costa, secretária-geral adjunta da Caixa, que está exercendo a vice-presidência em função do afastamento do vice-presidente por conta do mês de março ser um mês dedicado às mulheres. Então a OAB, aqui em Alagoas, resolveu abrir espaço para que as mulheres exercessem esses cargos de gestão de forma mais efetiva. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, continuando a nossa entrevista anterior, falando sobre a Caixa, né? A gente queria saber o que é que especificamente houve em relação a orientações do Conselho, determinações ou orientações do Conselho Federal quanto ao Dia da Mulher. Que tipo de evento, que tipo de campanha foi feita em função dessa orientação federal? O Conselho Federal, nesse mês de março, lançou uma campanha contra o assédio sexual e o assédio moral. Isso, na área da advocacia, né? Da mulher advogada que sofre bastante essa questão do assédio, tanto dentro dos escritórios, como nos tribunais também, e mesmo fora. Então, é uma campanha de conscientização que foi lançada em âmbito nacional. E aqui, em Alagoas, nós também aderimos à campanha. Vestimos essa bandeira e estamos trabalhando também essa temática junto à mulher advogada. Qual tem sido a receptividade desse trabalho? Tem sido boa, né? É uma experiência que várias mulheres já passaram, então é uma coisa muito prática, muito do dia a dia. Todo mundo tem alguma coisa sempre para contar, para partilhar e para fazer com que a gente consiga trabalhar, coletando essas experiências, que a gente consiga trabalhar numa solução ou pelo menos numa condição melhor em relação ao assédio. Tem casos concretos que costumam chegar à OAB aqui de Alagoas em relação a essa questão do assédio? Sim. Os casos chegam, mas assim, a gente entende que é tudo subcomunicado, né? Sempre é uma barreira muito grande em relação a essa comunicação. Por quê? Primeiro porque
são situações que costumam acontecer dentro de 4 paredes. Não são públicas, normalmente isso não acontece na frente de várias pessoas. E é difícil você conseguir comprovar depois que aquela situação de fato fica a palavra de um contra a palavra de outro. Contra a palavra do outro, exatamente. Além disso, acaba que, justamente por essa questão, as situações elas não se resolvem. Então, você se expõe, você coloca aquela situação e você não consegue ter um resultado prático realmente daquilo dali. Em relação a convênios, o que é que a Caixa de Assistência dos Advogados tem feito pela categoria? A gente vem, inclusive, trabalhando essa questão da imagem da divulgação da Caixa de Assistência. Até aproveito aqui sua pergunta para pegar esse gancho, certo? A Caixa de Assistência ela é o braço social da Ordem dos Advogados, né? É o braço que cuida do advogado, aquele braço voltado ao advogado. Porque a Ordem, além da parte do advogado, também tem essa função social, né? De cuidar do social, de cuidar da sociedade como um todo. A Caixa não. Então, ela cuida dos benefícios, ela procura desenvolver atividades nos ramos de esporte, no ramo de lazer e também na parte de convênios, que foi a sua pergunta. Nós temos hoje mais de 400 convênios de unidades conveniadas e hoje nós vamos passando por uma reestruturação desses convênios. Nós fizemos um levantamento, estamos trazendo um aplicativo novo, moderno, com geolocalização, para possibilitar que os advogados consigam, de fato, usufruir daquilo. Vamos fazer uma filtragem daqueles convênios que são mais efetivos, trazendo um maior aproveitamento do advogado, né, para o advogado dos benefícios diretos da Caixa. Em relação à saúde, especificamente? Em relação à saúde, nós temos um projeto muito bom, que é o projeto da medicina, da telemedicina. Viajamos, pegamos outras experiências com outros estados e estamos implantando, dentro em breve, ainda nesse ano, muito provavelmente, nesse primeiro semestre, a telemedicina aqui para os advogados. A odontologia também é um projeto semelhante que a gente também está trazendo aqui, então nós vamos devolver os serviços aos advogados, que já há algum tempo nós não temos, né? Esse serviço de serviço médico dentro da própria OAB. Nós temos unidades conveniadas, parceiros, mas o serviço mesmo sendo desempenhado, sendo gerido pela Caixa de Assistência, já tem alguns anos que a gente não tem. Então, estamos trazendo isso de volta agora para os advogados num preço muito acessível. O plano de saúde, vamos chamar um plano de saúde, um desses convênios poderia ser chamado de plano de saúde. E seria gerido pela própria Caixa? É isso? Não, não é um plano de saúde. Nós vamos fazer uma parceria com uma empresa que trabalha, certo. Uma empresa para telemedicina, uma empresa para odontologia que trabalha que já desenvolve esse tipo de atividade, inclusive em outras caixas. Por exemplo, se um advogado está adoentado, precisa de um acompanhamento médico, internamento inclusive, o que é que a Caixa pode fazer por esse cidadão? Encaminhá-lo para o serviço de medicina ou de telemedicina. Nós temos sim esse acompanhamento, né? Teremos e já temos, na verdade, na parte da medicina, o convênio direto com a Unimed, né? Esse convênio, a gente tem um desconto significativo para os advogados. E na parte da telemedicina, que é essa que vai ser implementada, o advogado entra em contato, procura a Caixa de Assistência e nós faremos o encaminhamento. Existe alguma ideia, alguma proposta de previdência para os advogados? Atualmente, a gente não tem nenhuma proposta de previdência. Estamos estudando, é uma demanda, né, antiga já, previdência aqui no nosso estado, na nossa seccional, mas não há ainda um projeto elaborado na parte da previdência. Para o advogado inativo, o advogado que não está mais exercendo a sua profissão, existe algum plano, alguma coisa específica para ele, não? Se ele tiver registro ativo, ele vai ter acesso a todos os serviços que os outros advogados que estão atualmente em atividade. Basta que tenha o registro ativo. Então, aí ele gozará de todos os benefícios da Caixa, os diretos e os indiretos, né? Então, ele participa do sistema e, portanto, teria acesso a todos os serviços. Agora vamos ao outro extremo. O advogado que está se iniciando na OAB, o advogado ou advogada, existe algum, digamos assim, algum tratamento específico para ele? Existe. Alguma orientação? Existe. A própria ordem, né, a Ordem dos Advogados daqui de Alagoas, ela tem 2 comissões voltadas a esse advogado iniciante.
Para além do trabalho das comissões, que já é um trabalho bem amplo, que eles desenvolvem de acolhimento, de orientação, de treinamentos, a gente tem também na Caixa de Assistência um olhar para esses advogados. A gente tem a sala de peticionamento e as salas que a gente chama de nosso escritório ou office, que são salas aparelhadas com computadores modernos, televisão moderna, em que eles podem fazer tanto as audiências quanto atendimento de clientes. Porque no início da carreira é muito difícil para um advogado estruturar um escritório. E iniciar as atividades é um custo alto que inicialmente é difícil de reverter, de converter. Então, o que é que a gente fez? A gente disponibilizou esses espaços de forma gratuita para os advogados. Além disso, eles recebem no ato do juramento um voucher que dá direito ao token e o certificado digital. Poucas seccionais entregam isso aos advogados iniciantes. Nós compramos o token, nós compramos o certificado digital, pagamos por isso e damos gratuitamente ao advogado iniciante. Eu tenho a informação de que a OAB está instalada em Jacarecica, né? Mas está pretendendo voltar aos poucos para a chamada sede histórica, ali no centro aqui da cidade de Maceió. A Caixa vai ter algum espaço nesse novo local? Sim. É um projeto muito bonito que a gente está fazendo, né? De reestruturação da unidade do centro. O prédio do centro de Maceió é um prédio grande, muito amplo e que realmente está em mais condições de uso. Mas nós estamos com um projeto para reformar o prédio. A telemedicina que eu falei ainda há pouco e a odontologia funcionarão lá naquele prédio. Colocaremos uma livraria, uma barbearia, traremos também faremos a descentralização de alguns serviços, como secretaria e tesouraria, que são a parte da OAB, no prédio do centro. E a Caixa de Assistência também migrará para aquele prédio, não por completo, mas uma parte dela, descentralizando também o atendimento. Fora isso, nesse prédio também nós contaremos com um museu da advocacia, para homenagear aqueles que já passaram pela ordem e pela própria advocacia, né? Abrindo os caminhos para a gente que está chegando agora. Tá, ok, muito obrigado. Então, a Tássia Costa, secretária-geral adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas, pela sua entrevista.